camarada! Quero te convidar para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos falado sobre os atributos comunicáveis de Deus e na semana passada nós falamos sobre justiça. Lembra como um dos atributos de Deus? Justiça diz para nós, como um atributo comunicável de Deus, diz para nós que Deus é justo e que Ele é nosso parâmetro de justiça e também nos lembra de que Deus julgará a terra e que nada foge dos seus olhos. E como filhas de Deus, eu e você precisamos buscar ser justas também. Hoje nós vamos falar sobre o zelo como um atributo comunicável de Deus. Você já leu na Bíblia alguma referência que fale sobre o nosso Deus como Deus zeloso? Há muitas referências na Bíblia que falam sobre o zelo de Deus, e isso aponta para a sua proteção e para o seu cuidado. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 34, nós temos o encontro de Deus com Moisés no Monte Sinai. Então, Moisés sobe ao Monte Sinai e ali Deus renova a sua aliança com o povo de Israel. E Moisés é instruído a várias coisas, para que ele possa repassar para o povo, né? E uma das coisas que Deus fala para Moisés é: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Esse povo já caminhava com Deus há muito tempo, mas ainda assim ele mantinha muitas práticas idólatras. E ali, então, na renovação da aliança, Deus pede para que Moisés diga para eles que isso não deve acontecer, porque Deus é um Deus zeloso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que há uma ligação entre esse atributo e os outros atributos. Porque pensem comigo, se Deus é nosso parâmetro de santidade, de amor, de justiça e de tantas outras coisas, se Deus é o único Deus que é verdadeiro, lembra que a gente falou sobre a veracidade de Deus? Ele não permitirá de forma nenhuma que nada tome o seu lugar ou que nada distorça quem ele é. O zelo de Deus, primeiramente, está relacionado em proteger a sua honra e o seu lugar de Deus sobre todas as coisas. Essa é uma das razões porque eu e você, minhas irmãs, precisamos conhecer mais a Deus, para que a gente possa adorar o nosso Deus e honrá-lo pelo que ele é de fato, e não pelo que a gente gostaria que ele fosse, ou que a gente acha que ele é. Porque se a gente tem uma visão distorcida e errada de Deus, nós não estamos adorando o nosso Deus, nós estamos adorando uma divindade que a gente criou na nossa cabeça. Então nós precisamos caminhar em busca do conhecimento de quem é o nosso Deus. Ele deseja isso, ele quer que nós tenhamos isso. Segundo, o zelo de Deus pode ser entendido como ciúme também. J.I. Packer fala pra gente, lá naquele livro que eu já indiquei para vocês, que é o livro Conhecendo a Deus, o Conhecimento de Deus, perdão, do J.I. Packer, muito bom, indico muito. E nesse livro ele fala então sobre um Deus ciumento. E olha o que, e ele lembra pra gente um texto que está lá em Deuteronômio no capítulo 32, no versículo 16, onde Moisés olha para o povo de Israel e ele fala assim: eles o deixaram com ciúme por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Moisés está dizendo aqui que o fato de o povo de Israel tantas vezes ter se apegado a deuses estrangeiros e terem feito ídolos para si provocavam ciúmes em Deus. E isso é muito frequente. Se você ler o Antigo Testamento, várias vezes você vai ver Deus fazendo essa comparação, dizendo que o povo deixou se levar pela sua idolatria e que isso causou ciúmes então em Deus. Mas Packer lembra a gente de que as passagens sobre o ciúme de Deus não estão falando desse ciúme pecaminoso que a gente tende a ter. Não está falando desse ciúme que tem a ver com controle, com insegurança, não. Tem a ver com zelo. É a ideia de demonstrar o tamanho do zelo que Deus tem pelo que é seu. Ou seja, Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua honra e Deus não divide o seu povo com nenhuma outra divindade. E isso precisa ser algo bem claro para nós. Então, o que Packer fala pra gente é que o ciúme de Deus por seu povo está implícito em sua aliança de amor, é uma demonstração de amor, e esse amor não é uma afeição transitória, que vai e depois some, não, é uma expressão do propósito divino para nós. Ou seja, o objetivo dessa aliança de amor que Deus tem com nós é para que ele tenha um povo na terra enquanto durar a história. É isso que Packer fala pra gente, e é verdade. Haverá em todas as eras um povo exclusivo de Deus. E essa palavra aqui é bem importante quando a gente pensa no zelo de Deus, exclusividade. Haverá em todas as eras um povo que é exclusivo de Deus. Ele teve, ele tem e ele sempre terá ciúme e zelo por esse povo. Ele tem zelo e ciúme por nós, que somos seu povo hoje. Esse atributo nos é comunicado porque nós somos alcançados por esse zelo de Deus.
Ele não só exige obediência de nós, mas ele se revela a nós e exige exclusividade, entendendo que não há como a gente servir a Deus e a outros deuses. Olha o que Tiago fala pra gente lá na sua carta, no capítulo 4. Ele fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E ele termina assim: ou vocês acham que é sem razão que as escrituras dizem que o espírito que ele fez habitar em vós, eu e você, tem fortes ciúmes. O que Tiago está falando aqui, está novamente colocando para a gente, é que não tem como a gente amar muito, ter o coração dividido, ter o nosso coração nas coisas mundanas e ter o coração em Deus. Ou confiar metade em Deus, metade em outras coisas. Não. Nosso coração precisa entender que só existe um trono, né? E não existe lugar para dois deuses. Ou Deus ocupa esse lugar, ou outra coisa, outra pessoa está ocupando esse lugar. Deus é um Deus zeloso. E Ele quer que nós tenhamos zelo também pela Sua palavra, pelo Seu Evangelho. E aqui cabe para a gente uma reflexão muito séria, minhas irmãs, porque muitas vezes nós estamos tão apegadas a ideias ou a coisas que nós queremos muito ou que nos parecem certas, que a gente tem muito zelo por coisas que não são sequer importantes. Então, muitos de nós temos zelo por política, nós nos doemos por políticos, por discursos políticos, nós nos doemos por ideias, nós temos zelos por coisas que nós sequer temos certeza, né? Então a gente luta por uma ideia, aquela coisa de entender que aquilo é verdade a todo custo e a gente não tem essa certeza. Mas quem dera a gente tivesse esse zelo, esse mesmo ímpeto em defender as verdades de Deus, em garantir que a honra e a glória do nosso coração estivesse somente prestada a Deus. E eu quero terminar esse nosso estudo com uma citação do J.C. Ryle que fala um pouco sobre o zelo de Deus. Ele fala assim: o homem zeloso na religião, ou seja, a Deus, é acima de tudo um Deus ou um homem de uma coisa só. Vou ler de volta esse trechinho. O homem zeloso na religião é acima de tudo um homem de uma coisa só. Não é bastante dizer que ele é fervoroso, sincero, inflexível, enérgico, cordial, fervoroso em espírito. Ele apenas vê uma coisa, preocupa-se com uma só coisa, vive por uma coisa, é absorvido por ela e esta coisa é agradar a Deus. Viva ou morra, tenha saúde ou doença, seja rico ou pobre, agrade aos homens ou os ofenda, seja sábio ou ignorante, seja culpado ou elogiado, seja honrado ou envergonhado, nada disso interessa a este homem zeloso. Ele se inflama por uma coisa só, e essa é agradar a Deus e fazer crescer a sua glória. Conseguiu entender a ideia? O que J.C. Ryle está falando para a gente aqui é que se Deus é Deus realmente sobre a nossa vida, se Ele é o único Deus que ocupa o trono do nosso coração, nós seremos pessoas de uma coisa só. Tudo na nossa vida terá como intuito agradar a Deus, ver a glória de Deus sendo expandida. E a minha oração essa semana para você e para mim é que a gente reveja muitas coisas na nossa vida e que nós sejamos mulheres apegadas a uma coisa só, ao nosso Deus. Que essa seja a nossa paixão, que essa seja a nossa busca e que isso seja algo tão grande em nós, que realmente Deus seja essa coisa tão importante para nós, tão preciosa para nós, que isso seja refletido na nossa vida. Que as pessoas olhem para nós e entendam que somos mulheres de uma coisa só. Nós somos mulheres de Deus e nada mais ocupa o seu lugar na nossa vida. Que Deus os abençoe e a gente se vê no nosso próximo encontro.